Queridos, que bom estarmos aqui, aprendendo mais, né? Eu acredito que o conhecimento é algo que nos põe na vanguarda, que nos leva para outro nível, que nos empodera, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Eu estou querendo hoje conversar com vocês sobre algo que eu acredito demais que todo líder, né, precisa focar, por isso, na sua lista de prioridade. Eu estou chamando a nossa conversa hoje do seguinte: crescendo para produzir crescimento. Crescendo para produzir crescimento. Você sabe que quem anda para trás, né, é caranguejo, e quem dança para trás é Michael Jackson, né? E nós não somos nenhum dos dois. E tem um texto na Bíblia que eu já me debrucei nele, e eu confesso que eu tenho várias perguntas sobre esse texto quando chegar lá no céu para Jesus, mas ele me inspira para pensar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em João, no capítulo 17, Jesus fez essa declaração aqui, ó: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E eu vejo nesse texto como se Jesus estivesse dizendo algo muito importante para quem quer ser um líder. Jesus está falando aqui na condição, na posição de um líder, e ele diz: olha, eu me santifico, para que isso possa trazer um impacto, um resultado na vida daqueles que me seguem. E partindo desse conceito, dessa ideia, é que eu entendo que todos nós que estamos na posição de liderança, seja dentro de uma igreja, seja dentro do lar, seja dentro de uma empresa, em qualquer lugar que nós estamos exercendo a liderança, nós deveríamos ter isso em mente. Este crescer para quê? Outros também possam experimentar esse impacto. Por isso que eu estou afirmando o seguinte: existe uma dupla responsabilidade do líder quanto ao crescimento. E esta é buscar o seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal e ajudar e inspirar seus liderados a crescer e desenvolverem. Quando eu entendo isso, que agora como líder, Jesus está dizendo: eu vou investir na minha vida, eu vou focar, eu vou crescer na santidade, eu vou desenvolver, buscando um efeito na vida dos meus liderados também. Mas, às vezes, nós temos a tendência de que nós focamos no crescimento do liderado e esquecemos do nosso. Ou até não esquecemos do nosso, mas a gente inverte a ordem. A gente quer que o líder cresça, o liderado cresça, mas a gente coloca o nosso crescimento pessoal em segundo plano. Mas, de acordo com o texto bíblico, a ordem é: cresço eu primeiro, para depois meus liderados experimentarem aquele mesmo crescimento, aquela mesma mudança. Por isso, eu estou usando uma frase bem besta, mas pode colocar que é minha autoria. Só existe crescimento onde existe crescimento. Ou seja, só vai existir crescimento no contexto onde eu lidero se existir crescimento a partir de mim. Todo crescimento, ele acontece a partir de um crescimento. Isso é fato.
Nós não podemos esperar que as coisas em nossa volta cresçam se nós estamos parados, estagnados, se nós mesmos não estamos avançando, se não existe essa mudança de nível, né? Então, eu acredito que um dos efeitos do crescimento é o que nós chamamos de o efeito dominó. Já viu aquela brincadeirinha com as pedras dos dominós? Uma pedra starta, inicia o processo. Então, alguém tem que iniciar. E a Bíblia diz que essa unção, esse óleo, vem da cabeça, da barba. E nós somos cabeça, barba. Nós somos líder, nós somos ponta de lança. A partir de você, inicia um processo. Vocês estão comigo? Isso é muito importante. Por isso que eu falo que crescimento autêntico de um líder vai produzir crescimento em toda a organização. Coloque um líder que ele tem e cresce, e tem conhecimento, e tem experiência, e continua crescendo, que você vê que a organização, a igreja, o setor, a rede, o ministério, vem crescendo junto com ele. É incrível. Não sei se vocês já viram esse fenômeno, mas a gente está numa situação que alguma coisa está dando certo, né? A igreja, ou seja lá o que for, o life group, a área, o ministério, porque aquele líder estagnou, parou. Aí você muda de líder, coloca um outro que o cara é mais, entendeu? Já entende, já cresceu, já leu, já aprendeu. E o que acontece? A organização, o grupo começa a crescer. A escola começa a mudar. O hospital começa a ganhar outras características. A rede. Não estou incentivando isso, mas eu já ouvi até que quando o padrasto entrou, melhorou as coisas. É incrível, é uma mentalidade. Quando cresce o líder, cresce a organização. Por isso, eu queria falar com você sobre isso. Leve a sério o seu crescimento pessoal. Amém? Fala agora para a pessoa que está do seu lado aí. Leve a sério. Mas fala mesmo olhando nos olhos, com vontade de ajudar o irmão. Leve a sério o seu crescimento pessoal. Como eu te disse, eu não sei por que Jesus disse eu me santifico. Eu já achava que ele era santo 100%, mas ele disse eu me santifico. Ele levou a sério a sua santificação pessoal, ele levou a sério a sua vida pessoal, e eu acredito que todos nós precisamos pensar assim, eu também me alguma coisa para o bem daqueles que me seguem, né? Daqueles que estão comigo, dos meus liderados. Eu preciso levar a sério o meu crescimento em que área? Na maturidade, eu preciso amadurecer. Eu preciso amadurecer. Como diz o camarada, eu já estou de cabelo branco seguindo Jesus, eu preciso amadurecer em algumas coisas e eu preciso crescer, Senhor. O que está faltando? Eu quero ser melhor, eu quero ter uma maturidade maior, eu quero ter uma visão maior, eu quero crescer na minha visão, aquele negócio pequenininho, só um life groupzinho. Eu quero ser líder de mais coisas, eu quero crescer na visão, eu quero crescer no evangelismo, eu quero crescer na coragem. Não vou falar de Jesus, eu não vou convidar ele não para a igreja. Não, eu quero crescer. Eu quero que todo mundo olhe para mim, depois de me encontrar um ano depois, e fale assim, quem te viu, quem te vê, cara, você está melhor. Você cresceu, você está até mais bonito. Você está mais, né? Não, aquela coisinha, você melhorou. Você avançou, você progrediu, cara. Não é legal? O crescimento, ele glorifica a Deus. Quando você avança, não, mas está do mesmo jeitinho, na Pinaíba, do mesmo, 10 anos depois,
Eu sempre brinco assim, 10 anos depois, pedalando a mesma bicicleta Calói. Não. Nós temos que crescer em ousadia. Paulo fala assim, orem por mim para que eu cresça em intrepidez, em ousadia, ao anunciar o Evangelho. Crescer, amém? Deus nos chamou para o crescimento, crescer nos frutos, crescer. Eu quero crescer, eu quero investir no meu crescimento pessoal, eu quero que os meus liderados vejam que eu estou dando mais frutos, que o meu dízimo aumentou, que a minha postura melhorou, meu português, esse negócio de português ruim é coisa do Roberto Carlos. Português ruim, você vai lembrar de mim quando ouvir o meu português ruim? Peça para alguém te ajudar com português. Conhecimento. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão animados com isso ou não? Crescimento vem de cima. Jesus startou isso. Jesus startou isso. Porque crescimento vem de cima. Você é o de cima de alguém. O corpo, ele nunca será mais alto que a cabeça. Então, nós temos que lembrar disso. Você é o cabeça. Você precisa... Eu lembro uma vez de um pastor que dizia assim, meu irmão, você precisa prosperar como líder, porque senão você trava o seu liderado de prosperar. Nós temos que continuar. Jesus está dizendo, eu vou me santificar aqui para vocês também. Porque tudo que o líder desenvolve, cresce, ele abre espaço para o liderado crescer. Eu não vou ser um líder rolha. Eu quero ser aquele líder que abre caminhos. Falo, pode vir que até que está seguro. Vocês estão comigo? Nosso crescimento tem que ser intencional, senão não acontece. Se a gente esperar assim, a vida vai gerar isso, o tempo vai provocar isso, com o passar dos anos eu vou estar mais maduro, eu vou ter mais conhecimento. Isso não acontece, irmão. Quem te vê de velhinho aí, velhinho que não amadureceu nada, velhinho. O nosso crescimento tem que ser intencional. Eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que estabelecer, eu tenho que dizer, esse ano eu vou crescer nisso, esse ano eu vou ler mais isso, esse ano eu vou aprender mais isso. Então eu queria te desafiar, como pessoa, apaixone-se pelo seu crescimento pessoal, apaixone-se. Fala assim, eu quero isso para a minha vida, eu vou priorizar. Eu não vou ficar nessa eterna mesmice. Eu não vou ficar nessa eterna mesmice. Eu vou crescer. Minha esposa vai notar, meus filhos vão notar, meu vizinho vai notar, meus irmãos vão notar, meu pai vai notar, o diabo vai notar que eu cresci. E quem leva a sério o seu crescimento pessoal vai fazer algumas coisas que eu vou te dizer agora. Quem leva a sério o seu crescimento pessoal acredita no valor e no poder da mentoria. Quem leva a sério. Eu tenho visto quanto esta relação com treinadores, com discipuladores, com mentores, com pessoas, com os campeões, tem agregado crescimento na minha vida. Eu tenho visto quanto andar com quem cresce tem impactado o meu crescimento pessoal. Isso não é uma coisa que acontece por acaso. Isso tem que ser planejado. Então, a primeira coisa que você tem que planejar é acredite no poder da mentoria. Mas não basta falar assim, eu acredito, pastor, realmente. Não, tem que fazer alguma coisa. Se acredita, então não fique sem um. Não fique sem um.
Não, você não pode estar naquela posição de eu queria tanto ser discipulado, mas ninguém me discipula. Não, não fique sem um. Vá para cima, bata na porta. Falou, meu irmão, vocês já viram a minha história aqui. Eu queria muito ser discipulado. E eu fui para cima. Pedi tanto, pastor, porque o meu discipulador foi embora para o Japão e eu fiquei sozinho. E eu não fiquei assim lambendo as minhas feridas. E agora? Meu discipulador me abandonou, mora só do outro lado do mundo. Tem que fazer um buraco para chegar lá. Não. Eu fui para cima. Vocês conhecem a história, eu levei um não no início, só para sentir que a cura interior vai aumentando. Mas, de tanto perseverar, né? Mas tem gente que fica assim, ninguém me quer, ninguém me ama. Vá para cima, irmão. Peça para alguém e fala, irmão, pelo amor de Deus, marca um café comigo. Me aceita, irmão. Entendeu? Tenha uma pessoa. Na verdade, quando tiver, é outra coisa, valorize. Meu irmão, valorize. Valorize a pessoa que Deus levantou para te abençoar, para te discipular, para te mentorear. Isso traz crescimento extraordinário na tua vida. Valorize, valorize mesmo. Fala assim, eu quero aprender. Não fica dando cano, não. Não faz isso para inglês ver, para constar lá no relatório do IBGE, não. Faz valer a pena. Eu costumo dizer assim, aprenda a tirar proveito do seu discipulador, aprenda a tirar proveito do seu mentor. Né? Tem gente que vai para o discipulado e tipo assim, não, meu discipulador que tem que orar para buscar uma palavra de Deus para mim. Meu discipulador que tem que se esforçar para trazer algum pão quentinho para mim. Meu discipulador que tem que ser o responsável para pensar em algum versículo, em trazer alguma palavra profética para mim. Eu chego lá, né? Igual o pastor me fala, igual as águias, assim, não. Eu tenho aprendido uma coisa. Aprenda a tirar proveito do seu discipulador. Seja fominho. Não tenha preguiça de aprender. Eu falo assim, explore seu discipulador. Explore, literalmente explore. Vá para cima dele. Fala, hoje é o meu discipulado, então tenha uma atitude de garimpeiro. Porque deixa eu te dizer uma coisa. O seu discipulador é o poço que Deus providenciou para você, mas a responsabilidade de tirar a água é sua. Está lá. É você que tem que ter o trabalho de jogar a lata e puxar a água. Tenha uma mentalidade de garimpeiro. Pegue o picareta, a pá, saia de casa com essas ferramentas e vá falando assim, hoje eu vou garimpar. Se não tiver nenhuma profecia, se não estudou, se não orou, se não tem nenhum versículo para mim, mas de lá eu não saio sem uma pepita. Porque é você que explora, é você que traz para fora, é você que garimpa. Eu fui lá no discipulado, não aprendi nada. O problema é seu, a culpa é sua. Não é possível que esse discipulador não tenha nada para te ensinar, nem que seja como dar banho em cachorro. Explora. Vocês estão comigo, irmãos? E quando for possível, tenha vários. Tenha vários. Na nossa igreja nunca alguém, pastor, pode ter mais de um discipulador? Meu irmão, tenha 200. Aprenda. Agora, muitas vezes, as pessoas, claro, e aqui a gente deixa bem claro, um discipulador saudável, maturo, nunca vai impedir seu discípulo aprender com outros.
Nunca. Inclusive, se você tiver um discipulador que fala assim, o que você estava conversando com o Zé? Pode internar que está com problema. Ou então denuncia, liga para 191. Nós não queremos isso. Você não é dono de ninguém, você é um mentor na vida daquela pessoa. E tenha o seu mentor, você fala, eu preciso crescer na área de finanças. Quem que vai me ensinar na área de finanças? O seu discipulador pode? Beleza, senão ache alguém que vai te ensinar na área de finanças. Eu preciso criar filhos, eu estou com dificuldade. O Paulo Henrique, pastor, o Paulo Henriquezinho, está me dando dor de cabeça. Procura alguém que vai te dar dicas boas, de preferência alguém que o Paulo Henrique dele cresceu, se tornou um homem de Deus. Procura ajuda. E fala, mas meu discipulador, pastor Paulo Henrique dele, então procura alguém que tem um Paulo Henrique exemplar. Você aprender, não tem problema. É sua responsabilidade. Eu costumo dizer, e quando eu falo assim, eu costumo dizer, é que eu aprendi com alguém, e agora parece que a frase é minha. Mas é assim, opinião qualquer um pode dar, conselhos só um especialista. Eu não estou atrás só de opinião, eu quero conselhos de especialistas que funcionam, que trazem resultados. É por isso que em Provérbios 15, 22, a palavra de Deus diz assim, os planos fracassam por falta de conselhos. Os planos falharam por falta de conselhos. Por que às vezes as coisas falham? Por falta de conselho. Conversa com um, conversa com outro. Mas especialistas. Que não adianta um monte de opinião de alguém que não entende nada. Vocês estão comigo? Eu aprendi algo. Quando somos mentoreados, fazemos coisas que não sabíamos que éramos capazes de fazer. Cara, eu tenho certeza que muitas das coisas que eu faço hoje, faço por causa da mentoria, do discipulado na minha vida. De pessoas que falam, não, você pode sim, rapaz, você é capaz sim, você para de pensar assim, não é assim não. Vou te mostrar como é que faz. Quando somos mentoreados, fazemos coisas que não sabíamos que éramos capazes de fazer, mas também, quando somos mentoreados, discipulados, fazemos coisas que não sabíamos que fomos criados para aquilo. É incrível como a mentoria leva a gente a começar a perseguir o nosso destino profético. Eu te pergunto, se Pedro não tivesse sido discipulado, mentoreado por Jesus, ele teria terminado como pescador de homens ou ele teria concluído a vida dele como pescador de peixe? Ele não teria sabido, conhecido, não teria sido informado que ele nasceu para aquele projeto. E com certeza jamais teríamos ouvido falar de Pedro. A mentoria trouxe uma guinada, uma virada na vida dele. Então não esqueça, isso aqui é muito importante. Opinião, qualquer um pode dar. Conselho, só um especialista. Você precisa, nós precisamos, eu preciso de conselhos para não dar cabeçada. Então, se você quer crescer, busque mentoria. Outra coisa, se você prioriza, se você está apaixonado pelo seu crescimento pessoal, você vai acreditar no poder da informação. Irmão, eu tenho descoberto que algumas coisas não correm atrás da gente, é o contrário, somos nós que corremos atrás. Nós temos a tendência de pensar, Deus vai me dar. Mas eu cheguei à conclusão que Deus não vai ler nenhum livro por mim. Não vai. Posso passar pela vida aqui 70, 80, 100 anos. Deus nunca vai ler um livro por mim. Então, quem corre atrás da informação? Quem valoriza o crescimento pessoal, acredita no poder do aprendizado contínuo. Quer crescer? Você sabe que a informação, ela te promove.
Ela te move do ponto A para o ponto B. Ela te move. A informação te move. Você quer ser um bom pastor, um bom líder. Você quer influenciar pessoas. Você sonha ser um pastor. Você quer um dia ser um distrito. Você precisa começar aí, seja qual for o seu sonho. Você tem que ir atrás daquela informação. Como disse alguém, nós nunca vamos ser bons naquilo que nós não entendemos. Eu posso te garantir, eu nunca vou ser um bom piloto de avião. Nunca li nada sobre o tema. Nunca li. E se eu me tornar um piloto de avião, sugiro que você nunca voe comigo. Que provavelmente não vou ser um bom piloto. Até com a idade que eu já estou, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem valoriza o crescimento pessoal acredita no poder da informação e não para de aprender. Não para de aprender. Você não pode parar de aprender. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Você não pode parar de aprender, meu irmão. Amém, irmãos? Tem alguém aqui? Eu conheço um pastor famoso que diz assim: quem para de aprender, para de crescer. E quem para de crescer, começa a morrer. É fato. É fato. Esses dias eu conheci um casal de americanos que estão congregando lá na nossa igreja em Boa Vista. E eu estava conversando com o pessoal sobre isso. No final ele trouxe uma frase e disse: meu pai sempre falava isso, pastor. E eu já peguei, que eu gosto de pensamentos. Ele dizia que o pai dele dizia assim para eles: se você perder seu desejo de aprender, você perderá também seu direito de ensinar. Se você perder o seu desejo de aprender, você também perderá o seu direito de ensinar. É isso que eu estou dizendo. Nós precisamos continuar investindo no nosso crescimento. E quem acredita no crescimento pessoal, ele acredita no poder da leitura, né? Tem que ler mais, irmão. A informação é algo que você corre atrás. A Bíblia diz para a gente adquirir informação, para a gente comprar o conhecimento. Comprar o conhecimento, está em Provérbios. Qual é a área que você precisa e deseja crescer? Você já fez Esse ano eu tive que escolher 2 áreas da minha vida. Eu falei, esse ano eu quero focar. Eu tenho um desejo e eu preciso aprender mais sobre esse tema. Intencional. Qual é? Você já fez isso? Se não fizer... Eu lembro que teve um tempo que eu e a Marilé, lá em Boa Vista, a gente resolveu fazer hidroginástica. Lá perto da nossa casa tinha um clube e nós fomos para lá. Ela me convenceu. Cheguei lá e eu fiquei impressionado, porque a idade média era bem mais alta do que eu imaginava. Então, a galera mais dos 70 estava lá. E aí, o meu professor era um cubano, um excelente professor. Então, todo mundo dentro da piscina lá, piscina toda cheia de gente, cada um no seu lugar, e ele andava na borda da piscina, mostrando qual o exercício que a gente deveria fazer, e ficava, né, contando e observando o desempenho de cada aluno. E eu via que, então ele olhava, chegava perto de uma das irmãs lá, das senhoras, dos senhores, e ele falava, põe lá força, porque se põe lá força, endurece. Se não põe, fica como está. E eu tenho aprendido que tem muita coisa na nossa vida que, se a gente não põe lá força, se a gente não vai atrás, se a gente não busca, não planeja, não é intencional,
fica como está. Irmãos, eu descobri que a única coisa que o tempo agrega na nossa vida é a velhice. Naturalmente. Você não precisa se esforçar para ficar velho. É só deixar a correnteza levar que fica. Mas outras coisas você tem que correr atrás. Você tem que pagar o preço. Você está comigo? Quais e quantos livros você já leu sobre essa área que você deseja crescer? Ah, pastor, eu quero ser um líder de life group com coração de pastor. Você já leu o livro Coração de Pastor, do pastor Ibe? Ah, pastor, eu quero muito crescer, que meu life group cresça em comunhão. Você já leu o livro Purê de Batata? Já? Você sempre vai crescer na medida que você... A gente fica bom em geografia estudando geografia. A gente fica bom em matemática estudando matemática. É assim. A gente não nasce com essas informações. Eu gosto do que a Editora Vida colocava, ou ainda coloca nos seus livros. Ela colocava no final dos seus livros algo sobre leitura. Ele dizia assim: quem lê sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta a sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, observe experiência, sabe o que está acontecendo. Eu achei muito interessante. Eu lembro lendo essas coisas atrás dos livros da Editora Vida. E tinha uma outra frase que dizia assim: quem não lê, pouco ouve, pouco sabe, pouco vê. É interessante isso. Por isso que Paulo escreve para Timóteo, muito interessante. Me chamou a atenção. Quando ele escreve para Timóteo, diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo era um cara que lia, porque era um cara que lia, era um cara que todos gostavam de ouvir. Ele fez uma carta pedindo para o seu discípulo: traz livros. Quem acredita no crescimento pessoal, ele acredita no poder das perguntas. Pessoas que crescem são pessoas que perguntam. Amém? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Pessoas que crescem são pessoas que perguntam. Eu fui muito impactado por uma vez, o pastor Josué Gonçalves. Eu admiro muito o pastor Josué Gonçalves, é um cara assim, que lê muito, sabe muito, e eu gosto de ouvi-lo. E ele um dia estava lá em Boa Vista ministrando numa conferência da família, quando nós estávamos pastores lá. E eu lembro que ele estava falando um pouquinho sobre esse tema. Ele disse: olha, eu não me considero o cara mais inteligente do planeta, mas também eu não sou o cara mais desinformado do mundo. Eu tenho algumas coisas que eu já aprendi, que eu poderia facilmente ensinar. Ele disse: mas o que me admira é se observa as pessoas. Eles têm dois tipos de pessoas, aliás, três tipos de pessoas que aproximam de mim. Ele falou: primeiro, aquele que fala dele, fala o que ele está fazendo, fala quem ele é, fala dele. O segundo é aquele que não fala, é o calado, está lá do lado, calado, faz pergunta nenhuma, nem fala dele e nem faz pergunta. Esse é o terceiro. Ele disse: eu gosto de sentar com essas pessoas. É aqueles que me provocam, é aqueles que me perguntam, é aqueles que querem saber de onde eu saí, como que eu cheguei onde eu cheguei, como que eu consegui o ministério que eu consegui, como que eu consegui a família que eu consegui. E ele falou:
E é incrível, às vezes o cara almoça comigo, passa um tempão comigo, sai de lá sem fazer uma pergunta sobre como eu cheguei lá, considerando onde eu estava. Aquilo me pegou, falei, rapaz, eu vou começar a fazer perguntas, especialmente quando eu estiver perto de alguém que me inspira. E eu lembro que uma vez teve um pastor que ele falou comigo, eu estava numa certa cidade, disse, pastor, eu queria muito lá em Boa Vista para aprender, como é que vocês estão fazendo? Eu falei, claro, você é bem-vindo. Marcamos a data, e eu lembro que Deus falou muito comigo, porque ele era de uma igreja pequena, e eu falei, eu quero investir na vida desse cara. Falei, cara, pode ficar tranquilo que hospedagem e alimentação, você não vai ter despesa nenhuma aqui. Coloquei ele num bom hotel, fiz um projeto de almoço na casa dos irmãos, designei a equipe para ele sentar 1 hora com cada um dos líderes, e o cara sair de lá, sabe, cheio de informação. Aí, nós montamos o esquema, ele começou a encontrar com as pessoas, um chegou para mim, eu perguntei, e aí, tudo bem? Foi legal com o pastor fulano? Ele falou, foi, pastor, mas ele quase não deixou eu falar, ele falou muito do que ele estava fazendo, da igreja dele. E aí tinha um dia que ele ia sentar comigo. Aí eu fui tomar café com ele lá no hotel. E realmente, irmãos, foi exatamente o que aconteceu. Ele falou quem ele era, como que a igreja está crescendo, como que tinha sido o culto anteriormente, os programas e tudo. E eu aprendi muito com ele naquele dia. Depois eu pensei assim, rapaz, será que eu devia realmente ter pago esse... Porque o cara não tinha noção. Deixa eu te dizer algo que Deus tem me ensinado. Quando você sabe fazer perguntas para as pessoas certas, você cresce muito. Agora, para concluir, primeiro, leve a sério o seu crescimento pessoal. Segundo, leve a sério o crescimento dos seus liderados. Depois você focou no seu crescimento pessoal, agora leve a sério o crescimento dos seus liderados. Por isso que Jesus disse assim, eu primeiro vou crescer, eu vou me santificar, eu vou crescer em visão, eu vou amadurecer, eu vou crescer, eu vou me tornar mais e mais. Para quê? Em favor deles é que eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Nosso crescimento pessoal é também para ajudar outros a crescer. É também. Tem que pensar assim, eu vou para ser modelo, eu vou para inspirar. Jesus era muito intencional, eu vou me santificar em favor. Ou seja, já tem em mente que eu vou crescer porque tem gente vindo atrás e eu quero ser essa inspiração. Um dos objetivos do nosso crescimento pessoal é ajudar nossos discípulos, nossos liderados a ir mais longe, para ensinar depois o pulo do gato. Então, ajudar no crescimento dos seus liderados tem que ser também intencional. Você não pode achar, ele vai crescer com o tempo. Não, aproveita, Deus te colocou na vida dele para isso. Então, você tem que ser intencional. Ajudar seus liderados a crescer faz parte da sua missão. Não, ele está com medo, não, casa de paz, não, vamos lá, irmão. Nós temos aprendido com a águia, vamos lá, irmão. Ajuda o cara para vencer o medo. Crescer, se envolver, romper com essa mentalidade. Ajuda, né? Com muito amor e carinho, né? Sem dominação, sem imposição, mas você não pode só esperar que, meu filho não quer comer pepino. Então tá. Não, você tem que ajudar ele a comer pepino. Convencer que faz parte, que é necessário, que é importante. Vocês estão comigo? Ajudar seus liderados a crescer deve ser uma paixão na sua vida também. Não só deve ser uma paixão crescimento pessoal, mas tem que ser também uma paixão na sua vida o crescimento dos seus liderados. Jesus queria que seus discípulos crescessem, que fosse mais, que andasse nas águas como ele.
E ainda falou: ó, as obras que eu fiz vocês farão, e ainda maiores. Eu quero que vocês cresçam. Eu não tenho problema até se vocês passarem de mim. O que eu quero é que vocês cresçam. Amém, queridos? Então, o líder que tem essa paixão pelo crescimento do liderado. E ele investe. Quando o liderado vem para a casa dele, ele fala: rapaz, vou aproveitar. Vou me preparar para encontrar com esse garoto. Vou me preparar para encontrar com essa irmã. E eu vou fazer ela se tornar uma poderosa mulher de Deus, um poderoso homem de Deus. Eu vou investir na vida dele, eu vou ensinar os pulos do gato, eu já vou preparar aqui um plano, até se ele vier sem motivação, sem picareta e sem pá, mas ele não sai daqui sem uma pepita. Vocês estão comigo? O líder, ele visa, ele é apaixonado, ele é comprometido com o crescimento dos seus liderados, né? Se você é um líder apaixonado pelo crescimento dos seus liderados, então você vai se importar com o desenvolvimento e o crescimento dele. Quem leva a sério o crescimento dos seus liderados vai fazer essas coisas aqui. Primeiro, passa adiante o que aprendeu. Quem é apaixonado pelo crescimento dos seus liderados, passa adiante, né? Eu amo o que Paulo disse aqui em Timóteo. Ele disse, 2 Timóteo diz assim: passe adiante o que você ouviu de mim. Passe adiante o que você ouviu de mim a líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar outros. Passe adiante. Passe adiante. Eu amo estudar e ensinar o que eu aprendi. Eu gosto disso. Não era assim, eu não tinha essa mentalidade. Hoje eu passo adiante. Eu lembro que teve uma época que quando as pessoas chegavam para mim e falavam: esse esboço aí, essas anotações, você me dá? Eu ficava assim: não, cara, não vou dar não. Não dizia, mas eu pensava. Bom, eu separei tempo, eu que li, eu que estudei, eu que orei, eu que inventei essas frases. E agora o senhor quer de mão beijada? Até que Deus falou comigo: passe adiante. Porque um dos segredos para eu continuar crescendo e aprendendo é: passe adiante. Ensine, fale, né? Por isso que Paulo dizia em Colossenses: este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. Por isso que eu me empenho esforçando o mais possível. Então Paulo tinha esse negócio de ensinar, de passar, de entregar. Ele queria ver, eram os caras crescendo, eram os caras amadurecendo, eram os caras desenvolvendo. Nós existimos para isso. E, se você é apaixonado pelo crescimento dos seus liderados, você vai indicar curso, você vai indicar livros, canal, pregador, palestrante. De vez em quando eu estou lá no meu grupo, passando. Todo ano eu passo uma lista de pelo menos 10 livros para os meus discípulos. Falei: olha, não é obrigação, mas é uma sugestão. Esses livros abençoaram minha vida. Eu sugiro que vocês leiam esse ano, né? Tem um canal de alguém, eu mando, já mandei link, falei: ouça essa palavra aqui, isso aqui é bom demais. E o liderado, o líder que é apaixonado pelo crescimento dos seus discípulos, ele modela, ele inspira, ele exorta, ele promove. Preciso lembrar disso. Em outras palavras, faça tudo o que você precisa para ajudar os seus liderados a crescerem. Precisa cooperar? Coopere, facilite, dê oportunidades, até invista. Eu já perdi as contas quantas vezes eu tirei do bolso para alguém fazer um curso, para alguém para um encontro, para alguém para um lugar que eu sabia que aquela palestra, aquela conferência. Investimento. Empurre. Faça o que a águia faz, empurre. Às vezes a criança não tem noção de que o pepino é importante para ela.
Coma pepino, faz bem. Empurre, facilite, abre porta, exorte. Tem gente que fala, não vou falar, porque ele pode ficar com raiva de mim. Quem não exorta, não ama. Isso é fato. Corra riscos, coloque pessoas, dê oportunidades. Ele vai me decepcionar. Pode ser que não. Pode ser que ele vai ser tua maior alegria. Dê oportunidades. Não tolere mesmice. Está discipulando o cara já 10 anos, mesmo jeito. Ajuda ele. Ajuda ele a ir no dentista. Arruma esse dente, irmão. Está torto, está feio. Tem uma cárie aí, irmão. Ajuda ele. Não tolere a mesmice. Fala para ele, irmão, te amo tanto, mas está errado a gente não falar. A gente vamos. A gente fala, nós vamos. Ajuda ele com português. Chega com ele um dia e fala, querido, eu te amo demais, mas usa mais Listerine. Vai ajudar. Supervisione. Cobre. Pergunte o que ele está fazendo para crescer. Acompanhe como um bom professor cubano. Põe lá força. Põe lá força. Porque se não põe lá força, fica como está. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a crescermos para ver crescimento acontecendo na nossa casa, na nossa empresa, no nosso ministério. Vamos ficar em pé? Pai, muito obrigado por essa manhã preciosa. Obrigado por esses líderes preciosos. Obrigado por tudo que tu está fazendo. Queremos te dar liberdade, Espírito Santo, estica-nos, leva para a maturidade, aumenta a nossa visão, a nossa fé, aumenta a nossa santidade. Queremos crescer, queremos que os céus aplaudam o nosso crescimento, queremos que a terra veja o nosso progresso, para louvor e glória do teu nome. E eu declaro que debaixo do som da minha voz, tem líderes aqui que vão decolar, que vão crescer, que vão despontar para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha um domingo maravilhoso.